E um aviso fica até o final, porque a última curiosidade é um alerta real sobre algo que ainda está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Ou melhor, sob as águas dos oceanos. Você não vai querer perder nenhum detalhe. Vamos nessa! Que tal uma pausa nos desastres e perigos para conhecer um dos lugares mais estranhos e maravilhosos do nosso planeta? Vamos viajar para a ilha de Socotra, um pequeno arquipélago que pertence ao Iêmen, mas que fica isolado no Oceano Índico, a cerca de 380 quilômetros da costa. Visitar Socotra é como pousar em um planeta alienígena. A paisagem, as plantas, os animais, nada ali se parece com o que estamos acostumados a ver. O segredo da estranheza de Socotra está em seu isolamento geográfico extremo. A ilha se separou do supercontinente Gondwana, a massa de terra que unia a África, América do Sul, Antártida, Austrália e Índia, há milhões de anos. Desde então, ela permaneceu isolada, permitindo que sua flora e fauna evoluíssem de uma maneira completamente única, sem interferência do resto do mundo. É uma espécie de laboratório da evolução a céu aberto. O resultado é um nível de endemismo, ou seja, de espécies que só existem ali, que é simplesmente impressionante. Mais de um terço das quase 900 espécies de plantas de Socotra não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. O mesmo vale para 90% de suas espécies de répteis e 95% de suas espécies de caracóis terrestres. É um tesouro de biodiversidade, um lugar onde a natureza seguiu um caminho evolutivo totalmente diferente. A estrela do show em Socotra é, sem dúvida, a árvore de sangue de dragão, a Dracaena cinnamomum. Com seu formato bizarro, que lembra um guarda-chuva virado ao contrário, ou um cogumelo gigante, essa árvore domina a paisagem. O nome vem da seiva vermelha e espessa que ela produz, que parece sangue. Durante séculos, essa resina foi colhida e usada como corante, verniz e medicamento, sendo considerada mais valiosa que ouro em algumas épocas. Mas a árvore de sangue de dragão não é a única planta esquisita por lá. Existe também a árvore garrafa, a Adenium obesum socotranum, que tem um tronco inchado e desproporcional, parecendo uma garrafa com galhos finos e flores rosas no topo. Essa forma peculiar serve para armazenar água e sobreviver ao clima árido da ilha. Caminhar por uma floresta de árvores garrafa e árvores de sangue de dragão é uma experiência surreal, que faz você questionar se ainda está no planeta Terra. A paisagem de Socotra é tão variada quanto sua flora. A ilha tem praias de areia branca e dunas gigantescas, que parecem ter saído do Saara, platôs de calcário cheios de cânions e cavernas, e montanhas cobertas por uma névoa constante, que criam um ambiente úmido para as florestas endêmicas. É um mosaico de ecossistemas diferentes em uma área relativamente pequena. Infelizmente, esse paraíso único também está ameaçado. As mudanças climáticas estão alterando os padrões de chuva e névoa dos quais as plantas, como a árvore de sangue de dragão, dependem para sobreviver. A introdução de espécies não nativas, como cabras, que comem as mudas das árvores, também é um grande problema. E o conflito no Iêmen, embora não ocorra diretamente na ilha, dificulta os esforços de conservação e isola ainda mais esse lugar mágico. Socotra é um lembrete de como nosso planeta pode ser incrivelmente diverso e criativo. É um mundo perdido, um capítulo esquecido da história da evolução que sobreviveu até os dias de hoje. A ilha nos mostra que, mesmo em uma era de globalização, ainda existem bolsões de natureza pura e intocada, com formas de vida tão estranhas que parecem pertencer a outro mundo. Preservar Socotra é preservar uma das maiores maravilhas da biodiversidade da Terra, um verdadeiro lugar mais alienígena do planeta. Para nossa última curiosidade,
Vamos mergulhar no coração da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Mas não vamos procurar por cidades perdidas ou animais desconhecidos. Vamos em busca de uma lenda, um mito que por séculos foi contado pelos povos indígenas do Peru. A história de um rio que ferve. Um rio tão quente que qualquer animal que caia em suas águas é cozido vivo em questão de segundos. Por muito tempo, os cientistas duvidaram dessa história, considerando-a apenas um exagero. Afinal, para um rio ferver, seria necessária uma quantidade colossal de energia geotérmica, algo que só se espera encontrar perto de um vulcão ativo. E a Amazônia peruana, onde a lenda se passava, fica a mais de 700 quilômetros do vulcão mais próximo. Era cientificamente improvável, para não dizer impossível. A história do rio fervente era tratada como folclore, uma metáfora para os perigos da selva. Mas o geocientista Andrés Russo não conseguiu tirar a história da cabeça. Seu avô peruano lhe contava sobre o rio quando ele era criança, e a lenda o perseguia. Já adulto, como cientista, ele decidiu que precisava descobrir a verdade por si mesmo. Contra o ceticismo de seus colegas e professores, Russo embarcou em uma jornada pela Amazônia peruana, guiado por um xamã local. E o que ele encontrou desafiou tudo o que ele havia aprendido. A lenda era real. Escondido no meio da selva, ele encontrou o Xanay Timpixca, um rio com cerca de 6 quilômetros de extensão cujas águas atingem temperaturas altíssimas. O nome, na língua local, significa fervido com o calor do sol. As temperaturas são extremas. Em alguns trechos, a água chega a mais de 90 graus Celsius. Não chega a ferver borbulhando como uma panela no fogo, que seria a 100 graus, mas é quente o suficiente para cozinhar. Russo viu com os próprios olhos pequenos animais, como sapos, insetos e até pássaros, caindo na água e sendo cozidos quase instantaneamente. O vapor sobe do rio, em uma névoa constante, criando uma atmosfera fantasmagórica e perigosa. Cair ali seria uma sentença de morte. Mas como isso é possível, tão longe de um vulcão? Essa era a grande pergunta. Após anos de estudo, Russo e sua equipe desenvolveram uma teoria fascinante. Eles acreditam que o rio faz parte de um sistema hidrotérmico único e gigantesco. A água da chuva cai nos Andes, a milhares de quilômetros de distância, e se infiltra profundamente na crosta terrestre. Lá embaixo, ela é aquecida pelo gradiente geotérmico natural da Terra. Quanto mais fundo, mais quente. Essa água superaquecida, então, viaja por falhas e fissuras subterrâneas por centenas de quilômetros, como se fossem as veias da Terra. Finalmente, na região do Xanay Timpixca, ela encontra uma falha geológica que a força a subir rapidamente para a superfície, ainda extremamente quente. Ou seja, não é um vulcão que esquenta o rio, mas sim o próprio calor do interior do nosso planeta, canalizado por um sistema de encanamento geológico perfeito. A descoberta de Russo foi revolucionária. Ela mostrou que não precisamos de vulcões para ter fenômenos geotérmicos de grande escala. O rio fervente é um sistema natural que funciona como uma artéria da Terra, trazendo o calor do seu coração para a superfície. O local é sagrado para as comunidades indígenas locais, que o utilizam para cozinhar, fazer chá e para rituais de cura. Para eles, o rio é um lugar de poder, habitado por espíritos. Hoje, o maior desafio é proteger esse lugar único. O desmatamento ilegal na Amazônia avança rapidamente e ameaça a área ao redor do rio. A derrubada das árvores pode alterar todo o delicado sistema hidrológico que alimenta o rio, colocando em risco sua própria existência. Andrés Russo agora lidera um esforço de conservação, o Boiling River Project, para estudar, entender e proteger o Xanay Timpixca, trabalhando junto com a comunidade local para garantir que essa maravilha natural não se torne apenas uma lenda novamente. A história do rio fervente é a prova de que nosso planeta ainda guarda segredos incríveis e que, às vezes, as lendas antigas têm mais verdade do que a ciência imagina.
E aí? O que você achou? Do lago assassino de Nius, a ferida aberta da Sibéria, passando pela bomba relógio do FSO Safer, a ilha alienígena de Socotra e o incrível rio que ferve na Amazônia. Cada uma dessas histórias nos mostra um lado diferente do nosso planeta. Elas provam que por mais que a gente ache que conhece o mundo em que vivemos, a Terra ainda guarda segredos incríveis, fenômenos assustadores e belezas que desafiam a nossa imaginação. São lugares e eventos que nos lembram da força da natureza, da nossa fragilidade e do impacto, muitas vezes negativo, que temos sobre o meio ambiente. Essas curiosidades não são apenas fatos interessantes para contar em uma conversa. Elas são alertas, são janelas para o passado e, em muitos casos, previsões sombrias para o futuro. Elas nos mostram que o planeta é um sistema vivo, complexo e interconectado, onde o derretimento do gelo em um lugar pode afetar o clima do mundo inteiro e onde um conflito humano pode gerar uma catástrofe ambiental a milhares de quilômetros de distância. A gente precisa estar atento, curioso e, acima de tudo, consciente do nosso papel nesse grande quebra-cabeça. Se você ficou tão impressionado quanto eu com essas histórias, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos e, claro, comentar aqui embaixo qual dessas 5 curiosidades mais te deixou de queixo caído. Eu quero muito saber a sua opinião. E lembre-se sempre, enquanto você assiste a este vídeo, o planeta continua mudando. E talvez o próximo mistério esteja se formando agora mesmo, bem debaixo dos nossos pés. Obrigado por assistir e até a próxima.